começa a dizer que aqui na terra existem homens bons, que o homem ele é uma criatura diferente. Por quê? Porque ele se arrepende do pecado. Os anjos que pecaram, a Bíblia diz que Deus não os perdoou. E nós sabemos por quê. Porque a Bíblia diz que o espírito está pronto e a carne é fraca. E os anjos, eles são só espírito. E o espírito deles se corromperam. Você é espírito, alma e corpo. A carne, corpo, carne. A sua carne é fraca, mas o seu espírito, ele está sempre agindo para que a alma entre em contato com Deus. Se o seu espírito se corromper, acabou. Tá ok? Então, Deus fala dessa criatura como uma criatura boa. Ele diz para Satanás: observaste tu, meu servo Jó, homem reto, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás começa a pregar a doutrina da corrupção total. Por 2 vezes ele vai dizer que primeiro o homem serve a Deus se ele tiver com a sua saúde boa. Toca nele e verás que ele vai blasfemar de ti na tua face. Depois ele diz: tira o que ele tem. Desculpa, o contrário, né? Primeiro ele diz: tira o que ele tem, verás que ele blasfema de ti na tua face. Depois, toca nele, ou seja, tira a saúde dele, verás que ele blasfema de ti na tua face. Então Deus está defendendo a criatura, que o homem tem algo de bom, o homem tem capacidade de se arrepender, o homem ele tem capacidade de ver a operação de Deus, o plano de salvação que Deus constrói, e o homem tem capacidade de dizer sim ou não para esse plano. Tanto que está lá em Deuteronômio, capítulo 31, em que Deus diz claramente: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Então, quando Deus diz escolhe, claramente Deus está dizendo que o homem tem capacidade de escolher. Está lá, Deuteronômio 30:19. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Pode pegar o dicionário hebraico, vai lá com a palavra escolhe. Significa o quê? Livre-arbítrio, livre escolha, direito de escolha, capacidade de decisão. Então, Satanás é que defende a depravação total. E assim como já mostrei aquela doutrina calvinista dizendo que os anjos que pecaram, pecaram por ordem de Deus, isso é doutrina de demônio. Bom, o autor da revista aqui, ele comenta o seguinte: observe, o ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Bom, eu não digo que isso aqui é uma heresia, tá bom? Ele não deixou claro que está pregando a depravação total. O homem, ele não tem a capacidade, tá bom, de fazer nada para ele alcançar a salvação. Obras próprias dele. Okay? Deus construiu a salvação. O homem, por ter livre-arbítrio, como a Bíblia deixa claro, ele tem capacidade de dizer sim ou não para a salvação. Por isso que Deus diz: escolhe a vida, escolhe a bênção. Mas alguns escolhem a condenação, né? O comentário da revista prossegue: mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Bom, eu comento abaixo sobre essa questão do livre-arbítrio. A Bíblia não diz que o seu livre-arbítrio foi afetado. Você, desde que herdou o pecado dos seus pais, você, às vezes, por escolher as coisas desse mundo, você despreza a salvação. Mas o livre-arbítrio está igual em todos nós. O que nós não podíamos era pagar o preço para alcançar a salvação. Esse preço tinha que ser pago por inocentes, sem pecado, Jesus.
Ó, eu coloquei um comentário aí em verde, né? O autor parece indicar que o livre-arbítrio foi afetado. Não existe essa descrição na Bíblia. A descrição é que ocorre uma luta entre a carne e o espírito. Após o pecado, a carne foi fortalecida, mas não existe comentário sobre o livre-arbítrio ser desfigurado. Não? O homem vive uma situação difícil devido exatamente a essa questão da carne ter sido fortalecida, né? Bom, o capítulo 2, agora vem aquela questão que sinceridade, eu sugiro a vocês que vocês passem rapidamente com os seus alunos. Porque a nossa revista, ela tem repetidamente, é cansativo para mim falar isso, mas repetidamente citar bispos católicos. Pelágio era um monge, tá bom? Era um monge católico, próximo do ano 400, 410. Ele fazia parte daqueles grupos católicos que tinham um batismo inválido, que acreditava em purgatório, que pregava o culto aos mortos, ou seja, não era cristão. E nem Agostinho de Hipona, que vai debater, que vai pelo menos debater em trocas de documento, ele vai debater com um amigo de Pelágio, né? Eram dois hereges. Eu penso que não eram nem para ser citados aqui, né? Ok? E Agostinho de Hipona, eu digo que ele é um herege pior do que Pelágio, porque Pelágio, ele pregava o que toda a igreja primitiva pregava, que é o livre-arbítrio, tá bom? E é importante vocês saberem isso, por quê? Porque eu vou mostrar mais à frente que normalmente os protestantes reformados, eles nos acusam de ser pelagiano, né? Porque Pelágio defendia o livre-arbítrio. Na verdade, todas as igrejas, todos os cristãos que escreveram, todos que escreveram antes de Agostinho de Hipona, todos eles defendiam o livre-arbítrio. A igreja primitiva defendia o livre-arbítrio. E Agostinho de Hipona é que vai começar a pregar outra doutrina, tá bom? Então, Pelágio, eles acusam Pelágio, eu não vou ler aqui, mas você pode ler depois, eles acusam Pelágio dizendo que Pelágio negava o pecado original, dizendo que Pelágio negava a influência do pecado original na nossa vida. Bom, essa questão é difícil de você entender realmente o que Pelágio pregava, já que ele nem debateu diretamente com Agostinho, né? Mas observe, a mesma acusação vem dos católicos contra nós, então é bom explicar. Os católicos dizem que nós negamos o pecado original porque nós não batizamos recém-nascidos. Os católicos dizem que o pecado original está na criança recém-nascida. Se não batizar ela, você não tira o pecado original dela. Então, ela se morrer, ela vai para o inferno. Então, o que nós dizemos? Não. Nós dizemos o seguinte: o pecado existe na criança? Bom, existe, porque em pecado me concebeu minha mãe. Mas essa criança, ela é inocente. Até ela alcançar uma idade que nós não sabemos exatamente qual é, 11, 12, 13, 14, 15 anos, nós não sabemos. Mas em algum momento, essa criança, ela vai se desenvolver e ela vai ganhar consciência do pecado. A partir desse momento, então, nós devemos ensinar a ela a fé em Jesus e batizá-la se ela já tem consciência do pecado. O recém-nascido, nós dizemos que ele já está salvo. Vocês vejam, certa vez, minha esposa perdeu uma criança, uma menina, e aí lá queriam falar, não, isso aqui é sepultamento de pagão, de pagãozinho, eles dão esse nome para a criança. Eu falei assim, não chamam de pagão não, mas eles chamam de pagão a criança que ainda não foi batizada. Isso é um absurdo da nossa sociedade. Não era um padre, não sei nem qual era a religião daquela pessoa, mas eles chamam de pagão. Tudo isso vem do catolicismo. Então não acredite nesses hereges que dizem que nós pregamos o pelagianismo. Isso não é verdade. Pelágio era um monge católico. Ele e Agostinho de Hipona eram dois hereges. Se eu for falar abertamente para vocês, ambos estão no inferno, porque quem acredita em purgatório e faz invocação ao mundo dos mortos vai para o inferno. Isso eu não posso pregar diferente, tá bom? Bom, então ele fala sobre Pelágio, né, até na página 15, e eu faço um comentário aí abaixo, né?
Infelizmente, a nossa revista tem se ocupado com esses concílios da Babilônia apocalíptica. Por quê? Porque ele termina ali dizendo que o pelagianismo foi condenado no concílio de Éfeso. O concílio de Éfeso foi um concílio. Quem se reuniu lá? Você acha que igrejas como nós, que não batizava recém-nascido, estava reunido com eles? É claro que não. É claro que não. Essas igrejas, elas tinham sido condenadas por Agostinho de Hipona, ele usava o exército para matar essa igreja. Nós não poderíamos ir lá. Se eu vivesse em 431, eu tinha que estar escondido nas montanhas. Ali eram bispos pagãos que acreditavam em purgatório. Tanto que é nesse concílio que eles colocam todos os títulos de Semíramis da Babilônia, que no Império Romano era chamado de Diana dos Efésios, eles colocam todos os títulos dela em Maria, Mãe de Deus, Rainha dos Céus e Nossa Senhora. E eles fizeram isso onde? Em Éfeso. Lembre-se de Atos, quando o apóstolo Paulo esteve lá e enfrentou os seguidores de Diana dos Efésios. Aquilo era o quê? Eram os seguidores da religião da Babilônia. Eles vão nessa cidade e pegam os títulos de Semíramis. Você acha que isso é por acaso? Não, isso é intencional. Eles tinham que organizar o paganismo da religião da Babilônia de forma completa na Igreja Católica. E o paganismo da Babilônia você pode pesquisar em qualquer dicionário de religião antiga. Qual era o culto mais concorrido? Era o culto de Semíramis, o culto de Diana dos Efésios. Era o templo assim, o templo mais visitado no Império Romano. O culto a Deus, a Mãe, era o culto que se destacava. Você pode ver as igrejas no mundo hoje dedicadas a Maria e a Jesus. Em cada 10 igrejas católicas, você vai encontrar 9 dedicadas a Maria e uma dedicada a Jesus. É o mesmo culto da Babilônia. Então, isso não era para estar na nossa revista. Isso aí traz problema espiritual. Nós não estamos pregando que o pecado traz cegueira espiritual para o homem. Você fica colocando esses hereges que acreditavam em purgatório, como Agostinho de Hipona, que ele é colocado como uma referência. Aqui entre Pelágio e Agostinho de Hipona, eles estão dizendo, escolha Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi um herege terrível. Ele foi o responsável pelo decreto para matar as igrejas que não batizavam recém-nascidos como nós. Então fale isso para os seus alunos, porque o contrário, a Assembleia de Deus está sendo contaminada aí pelo Brasil com as doutrinas desses pagãos. Então eu coloquei, infelizmente a nossa revista tem se ocupado com esses concílios da Babilônia apocalíptica. Todos esses católicos, Pelágio e Agostinho, acreditavam em purgatório e faziam invocação ao mundo dos mortos. Portanto, não eram cristãos. O concílio de Éfeso foi o mesmo que pegou os títulos de Diana dos Efésios, Rainha dos Céus, Mãe de Deus e Nossa Senhora, e atribuíram a Maria. Portanto, não deve ser reconhecido como fonte doutrinária. Infelizmente, até a nossa declaração de fé faz citação desses concílios, né? Não deveria. Bom, letra B. Aí ele coloca aí a resposta da Bíblia, respondendo essa questão de Pelágio e Agostinho de Hipona. Eu comento abaixo. As igrejas que não praticavam o batismo de recém-nascidos, nesse período haviam 3 que eram conhecidas, né? Chamados novacianos, montanistas e donatistas. Por isso botei também outros. Haviam muitas igrejas. Esses eram os 3 maiores. Eles eram acusados pela Igreja de Roma de negar o pecado original. A Igreja de Roma diz que o pecado original levaria todas as crianças para o inferno se elas não fossem batizadas. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Tanto que a Igreja Católica pregava, Agostinho de Hipona pregava que essas crianças recém-nascidas, se morreu sem batismo, ela ia para o limbo, que era um purgatório para os pequeninos. A criança acabou de nascer, morreu. A alma e o espírito dela vão para o limbo, para o purgatório, para queimar lá. E depende de um padre para tirar a alma daquela criança de lá. Por que Agostinho de Hipona decretou e começou a usar
até o exército romano para matar as igrejas que não batizavam recém-nascidos. Porque eles diziam que nós, no caso lá os novacianos, né, eles estavam fazendo uma maldade com os pequeninos, porque não batizavam eles. Aí quem morria ia para o inferno, para esse purgatório, para esse limbo. Isso é uma vergonha, uma doutrina dessa. É tão vergonhosa que se você pesquisar, vai na internet, hoje é tudo fácil. A Igreja Católica abandonou essa doutrina. E aqueles que eles mataram, os novacianos, donatistas, montanistas e outras igrejas que eles perseguiam e matavam, porque Agostinho de Hipona defendeu a tortura deles. E essas pessoas que eles mataram, né, culpando eles de não ajudarem as crianças a se livrarem do limbo, agora, no início do século XX, eles abandonaram essa heresia. Não deveria. Isso é incoerente, porque eles dizem que o Papa é infalível, e os papas, no caso o Papa lá do dia de Agostinho, ele aprovava essa doutrina. Se eles são infalíveis em questões de doutrina, como que você abandona uma doutrina que todos os papas aprovaram? Isso mostra que a doutrina deles está errada. O comentário prossegue. As igrejas cristãs, como a Assembleia de Deus, afirmam que a criança é inocente. Não negamos o pecado original, mas afirmamos que a criança nasce em um estágio de inocência, que não a condena em uma eventual morte. Então, uma criança que morreu, ela está salva. Ela é inocente. Bom, falando ainda no item 2 agora, no final da página 17, ele comenta sobre o Alcorão que rejeita a morte de Jesus em favor dos pecadores, né? É um ponto que eu considero que você pode comentar também, mas passando de forma rápida, né? Bom, vamos à página 18, onde tem o capítulo 3. O perigo dessa heresia para a vida do crente. O perigo do pelagianismo. Né? Ele diz, número 1, pensamentos pelagianistas em nosso dia. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. Tá bom? O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. E vai citar outras heresias, que aí vocês podem ler, são coisas simples. O item 2, na página 19, ele diz o perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhes parece correto e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Bom, eu tenho falado para vocês, e eu tenho que falar que, infelizmente, o autor da revista ele está cometendo um erro doutrinário quando ele aponta o concílio de Éfeso. Eu não quero chamar ele de analfabeto bíblico, né? Ok? Mas ele está cometendo um erro doutrinário. Isso vai trazer uma cegueira espiritual sobre as pessoas. Agora imagine, essa revista vai para o Brasil todo, está aí há vários trimestres, desde o terceiro trimestre de 2023, que nós temos tido revistas sempre trazendo mensagens católicas, como essa que traz o Concílio de Éfeso. Então, aí você vai entender por que as Assembleias de Deus estão sofrendo tanto aí pelo Brasil. Por quê? Isso é um tipo de apostasia. Isso é um princípio para a apostasia. Por quê? Porque a pessoa, de alguma maneira, ela está sendo ensinada que nós saímos da Igreja Católica. E nós não saímos. Nós saímos das igrejas anabatistas, que nesse período que ele está falando, 431, existia uma ordem de Roma para perseguir e matar essas igrejas. Na página 20, a conclusão. Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou.
em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:5. E para concluir, eu coloquei um tópico aí, a injustiça dos protestantes e reformados. Chamei de injustiça para não chamar de mentira, né? Literalmente é uma mentira. Então eu comento. Eles afirmam que a Assembleia de Deus é pelagiana, pois este defendia o livre-arbítrio. Na verdade, todos os escritos da igreja primitiva, igreja antes da organização do catolicismo por Constantino, né? Todos os escritos da igreja primitiva defendiam o livre-arbítrio, enquanto os pagãos e os gnósticos defendiam a predestinação. Essa doutrina que diz que Deus determinou que os anjos e os homens pecaram, no tempo da igreja primitiva, lá até o ano 100, 200, 300, até Constantino, todo esse período, pode contar até o ano 300, igreja primitiva. Quem é que defendia a predestinação? Eram os pagãos, por causa da Babilônia, era a doutrina da Babilônia, é a doutrina do horóscopo. Os calvinistas, eles seguem essa doutrina da Babilônia, que é a doutrina do horóscopo. Quem foi que organizou essa doutrina? Foi Agostinho de Hipona, um homem que praticava paganismo, porque ele acreditava em purgatório, fazia invocação ao mundo dos mortos, caiu no mesmo erro de Saul, tá bom? Caiu no mesmo erro do rei Saul, infelizmente. E está enganando as pessoas até hoje. Agora você veja que incoerência. Calvino dizia que fazer invocação ao mundo dos mortos é paganismo. Mas quem é a referência doutrinária de Calvino? É Agostinho de Hipona, um homem que praticava paganismo. Na linguagem do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, estava sentado à mesa do demônio bebendo o cálice do demônio. É assim que o apóstolo Paulo diz. Então, esse homem Agostinho de Hipona é que faz a mudança, tá ok? Do livre-arbítrio para a predestinação. Então, quando eles dizem que nós somos seguidores da doutrina de Pelágio, não, nós não somos seguidores da doutrina da igreja primitiva, tá ok? E nós nunca vamos seguir doutrina de homem que pratica paganismo como Agostinho de Hipona. Pelágio e Agostinho de Hipona eram dois pagãos. É uma tristeza ver a nossa revista citando sempre esses homens, e citando, no caso aqui, colocando Agostinho de Hipona como referência e Pelágio como herege, né? Eram dois hereges. O comentário prossegue. Pelágio era um monge católico que defendia a doutrina da salvação padrão até aquele momento, ou seja, o homem possui livre-arbítrio. Agostinho de Hipona é que inaugura no catolicismo a doutrina gnóstica, que nega o livre-arbítrio. As igrejas que se mantinham separadas da igreja católica, normalmente por não aceitar o batismo de recém-nascido, a crença no purgatório e a invocação ao mundo dos mortos, continuaram pregando o livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio era pregado pela igreja primitiva. As igrejas novacianas, donatistas, montanistas, como eles chamam, que o nome que eles davam era Nova Profecia para essa igreja, né? Eles continuaram pregando o livre-arbítrio, a doutrina da igreja primitiva. E Agostinho de Hipona pergunta isso para um calvinista. Você não diz, Calvino não falou lá na obra dele, As Institutas, que fazer invocação ao mundo dos mortos é paganismo? O apóstolo Paulo diz que paganismo significa sentar-se à mesa do demônio e beber o cálice do demônio. Como é que você acredita que esse homem pode ter tido a inspiração de Deus para mudar a doutrina da salvação, corrigindo toda a igreja primitiva e criando, estabelecendo no catolicismo a doutrina pagã que diz que Deus determina todas as ações dos homens? Isso não tem como ser respondido, né? Isso, é claro, está errado.